geralmente, inclusive, em se tratando de Fundatec, começa com crase. Geralmente, é a primeira questão da prova. Não é sempre, mas quase sempre é. Por quê? A Fundatec gosta muito de deixar lacunas no texto e preencher essas lacunas com porquê, com vem, com acento vem, sem acento, A com crase, A sem crase. Então, crase geralmente é a primeira questão da prova. É difícil? Não. Bem simples, vocês vão ver. Existem, na verdade, duas maneiras, né, duas questões que podem cair em se tratando de crase. Pode cair o que a gente chama de método geral da crase, que é o que eu vou começar por aí, né? Ou seja, o uso geral da crase, e depois algumas coisas específicas também podem aparecer. Vamos começar pelo caso geral. Primeiro, vamos entender o que é crase, né, gente? Porque as pessoas pensam que crase é um acento. Crase não é um acento, gente. Aquele acento virado se chama acento grave, que, aliás, ele era usado como acento, até 1971. Até 71 havia várias palavras que tinham aquele acento virado. Sozinho tinha aquele acento virado. Somente tinha aquele acento virado. Aí em 71 ele deixou de ser usado como acento, mas ele passou a ser usado, já era usado, só para marcar a crase. E o que é a crase, gente? Ela é o encontro de dois sons idênticos, ela é uma fusão. Quando a gente funde dois sons idênticos, eu tenho aí a crase. Geralmente, nem sempre, mas geralmente uma preposição, um a preposição, mais um a artigo feminino. Geralmente é isso, né? Então, a crase não é um acento, gente. A crase é um processo em que eu junto, eu misturo, eu fundo dois sons idênticos, que é o a preposição e o a artigo feminino. Nessa parte aqui, eu sempre gosto de mostrar uma coisa para vocês, que é uma parte lógica da coisa. Não é nem gramática, é lógico que eu vou dizer. Gente, se crase é preposição mais artigo feminino, e a gente só coloca artigo feminino antes de palavra feminina, isso quer dizer que só existe crase antes de palavra feminina. Esse é o princípio básico da crase, gente. Não adianta vocês decorarem 16 regras de crase se vocês se esquecem do princípio básico. O princípio básico é, só pode ter crase com palavras femininas. Inclusive, eu gosto de fazer analogia de crase com gravidez para vocês entenderem. Pense, conjunto de pessoas. Pessoas, seres humanos. Quem é que pode ficar grávida? Só mulheres, por enquanto. Daqui a pouco eles criam, mas por enquanto somente mulheres. Mesma coisa crase, conjunto de palavras. Quais as que podem ter crase? Somente as femininas. Mas toda mulher necessariamente fica grávida? Não. Há mulheres que optam por não terem filhos, hoje em dia isso é possível, né? Há mulheres que não podem ter filhos, problemas de saúde, etc., genética, muitas vezes, né? Então a mesma coisa acontece com palavras. Só palavras femininas podem ter crase. Não quer dizer que todas tenham. Umas têm, outras não têm. Quando a mulher fica grávida, não há os sinais de que ela está grávida? Os sinais de que ela está grávida? Geralmente, né? Geralmente. Né? Para de menstruar, a barriga começa a crescer, fica enjoado, não é? A mesma coisa acontece aqui. Qual é o sinal de que o A está grávido? Vale por 2? O acento. O acento significa este A aqui embaixo vale por 2. Agora, como nem toda palavra feminina tem crase, só algumas, nós vamos usar um método para saber quais tem e quais não tem. Como é que é o método? Esse método é assim. Nós partimos do princípio de que somente palavras femininas podem ter crase. Só femininas. O resto não pode. O resto a gente elimina na hora. Nem olha. Ah, mas e se? Não tem e se? Se for feminina, pode. Se não for, não pode. Mas nem toda feminina tem. Então eu vou fazer um teste com ela. O teste é assim. Eu pego a feminina e troco por uma masculina. Tem que ser uma específica? Não, qualquer uma. Pega a feminina, troca pela masculina. Se ao trocar pela masculina der ao ou aos, na masculina, é porque na feminina vai ter crase. Então, sempre que eu tirar a feminina e puser a masculina, e na masculina fizer au, é tipo um cachorro, né? Se latir, fizer au, né? É porque tem crase na feminina. E eu já vou começar com vocês com um exemplo bem difícil.
Bem difícil. O exemplo que está aqui na tela é bem difícil. Olha só. Esta resposta é idêntica à da prova anterior. Imaginem vocês que hoje é a prova de vocês. E imaginem que tem uma lacuna aqui, gente, ó. Porque assim geralmente a Fundatec coloca, uma lacuna, para preencher. Como é que vocês vão saber se é com crase ou não? Tem que olhar a palavra seguinte, para ver se é uma palavra feminina. Vejam, cuidado. A palavra seguinte tem que ser feminina, mas ela pode estar subentendida. O que é uma palavra subentendida? É uma palavra que já foi citada anteriormente. Então vejam, esta resposta é idêntica à da prova anterior. Vocês conseguem perceber que tem uma palavra feminina que está subentendida aqui? Que palavra é essa? Para ela estar subentendida porque essa palavra já foi citada anteriormente. Resposta. Não pode ser prova, a prova veio depois. Tem que ser uma palavra que já apareceu antes. Esta resposta é idêntica à resposta da prova anterior. A palavra resposta não está subentendida aqui, gente? E por que ela não apareceu? Porque a língua portuguesa tem ojeriza a repetições. Lembra quando a gente estava na escola? Que a professora, quando a gente ia fazer redação, a professora dizia, não fica repetindo a mesma palavra 10 vezes, troca por outra. Lembram disso aí? É? Tinha pessoas que incomodavam horror. E aí, pior, as pessoas usavam a palavra pessoa. Então chegaram as pessoas, encontraram pessoas e saíram com pessoas. E aí dizia, troca por uma palavra outra. Aí dizia, mas qual palavra, né? Homo sapiens. Então, uma pessoa encontrou um Homo sapiens, né? E aí saiu para encontrar um indivíduo, e daí depois viu um ser humano, né? É difícil, né, gente? Mas é isso, porque a língua portuguesa não gosta de repetições. Então, para evitar uma repetição, a gente deixa a palavra subentendida, mas a palavra está aqui. Ela está escondida, está oculta, mas ela está ali. Entenderam, gente? Então, a gente entende que ela está lá. A palavra resposta está aqui. E se a palavra resposta está ali, e se a palavra resposta é uma palavra feminina, pode ter crase. Pode ter. O que a gente faz? Troca a resposta por resultado. Em vez de resposta, vamos usar resultado, que é masculino. Vai ficar assim. Este resultado é idêntico ao da prova anterior. Como ficou ao na masculina, isso quer dizer que na feminina vai ter crase. Sempre que na masculina der ao, na feminina vai ter crase. Pega um exemplo mais simples. Porque eu peguei um exemplo aqui já difícil. Já difícil. Pega um exemplo simples. Fui à escola. Troca por colégio. Como é que ficaria? Fui ao colégio. Se deu ao, é porque tem crase na feminina. Tá bem? Tá. Agora, se vocês tiverem uma feminina, trocarem pela masculina e não der ao, se der só o a ou só o ou só os, é porque não tem crase nesse caso. Nesse caso, não. Tá bem? Exemplo. Remeti a conta a esta empresária. Conta é feminino? É. É feminino. Esta empresária é feminino? É. Então aqui pode ter crase, pode ter crase. Imaginem vocês que tinham duas lacunas aqui, ó. As duas poderiam ter crase. Estou dizendo que tem, mas pode ter. Vamos trocar conta por recibo, que é masculino. E vamos trocar esta empresária pelo correspondente, que é este empresário, que é o masculino. A frase ficou assim. Remeti o recibo, então não tem crase em a conta. A este empresário, então não tem crase em a esta empresária. Porque só tem crase se ficar ao. Só se ficar ao. Se não ficar ao, não tem crase. Tem que ser sempre ao. E se a palavra for masculina, gente, pode ter crase? Não. Masculina está eliminada. Não pode. Tá? Por exemplo, fui a jato, mas voltei devagar. Jato não é masculino? É. Então não pode ter. Tá bem? Então, princípio básico geral da crase. Só pode ter crase antes de palavra feminina. Se não for feminino, não pode. Exemplo que cai muito em provas da Fundatec antes de verbo. Pode ter crase? Não. Porque verbo não é feminino, gente. Verbo não tem gênero. Verbo é uma palavra sem gênero. Não pode ter crase. Tá? Então, por exemplo,
cheguei a assinar o documento, mas voltei atrás. Vocês lembram daquelas lojas de a partir de 1,99 que havia? Lembra que agora ainda bem, aquilo lá terminou, né? Que todas elas estavam erradas. Tudo com crase. A partir com crase. Não pode ter crase em a partir. Partir é verbo. Até pouco tempo atrás tinha uma aqui no centro de Porto Alegre, ainda na subida do Dr. Flores ali. Aí a loja fechou, mudou, sei lá, aconteceu com aquela loja, tiraram. Tinha o painel na frente, tiraram. Tava lá bem grande, a partir com crase. Dava uma raiva quando eu passava lá, que eu nem passava lá. Eu passava do outro lado da rua, né? Para não ver aquele a partir com crase. Não pode, né, gente? Partir é verbo, não pode ter crase, meu filho, né? Então, olha lá. Depois, aquele, aquele e aquilo. Aquele, aquele e aquilo, a Fundatec vem colocando em algumas provas, né? Porque muita gente nem sabe que o aquele, o aquele e o aquilo podem ter crase. Pode. Quando que o aquele, o aquele e o aquilo vão ter crase? Se der para trocar por a este, a esta ou a isto. Sempre que der para trocar aquele, aquele e aquilo por a este, a esta ou a isto, o aquele, o aquele e o aquilo tem crase, tá? Exemplo. Já avisamos aquele senhor o atraso. Já avisamos a este senhor o atraso. Então vejam que eu troquei o aquele por a este. Então é com crase. O aquele. Não o a este, o aquele. Então, vejam que aquele, aquele e aquilo não tem nada a ver com feminino e masculino. É a mistura da preposição a com o a do aquele, o a do aquela e o a do aquilo. Mas para ficar mais fácil, pensem assim. Aquele, aquele e aquilo vão ter crase se der para substituir por a este, a esta ou a isto. Tá? Agora, se vocês tiverem o aquele, o aquele e o aquilo e só der para trocar por este, esta ou isto, aí não tem crase. Se isso for só pelo este, esta e isto, aí não tem. Aí não tem crase. Tá? Por exemplo, aquela prova será aplicada em 60 dias. Substituindo vai ficar assim. Esta prova será aplicada em 60 dias. Só o esta. Portanto, o aquela ficou sem crase. Tá, gente? Esse é o método geral da crase. Método geral, então, qual é? Resumo da ópera. Se for feminino, pode ter crase. Troca pelo masculino. Antes de masculino não pode. Antes de verbo não pode. Aquele, aquele e aquilo só se for a este, a esta ou a isto. É tudo que está na tabelinha de vocês aí. Se vocês entenderam a tabelinha, 95% das questões de crase vocês já acertaram em se tratando de Fundatec, porque ela foca nisso aí. Tá? Mas também é importante vocês saberem o caso especial número 1. Deixa eu avançar aqui, ó. Caso especial número 1. O caso especial número 1 é bem importante. Tá? Oi? Tá escrito aí o caso especial número 1? Tá, né? Isso, copia lá. Os que não copia não, só destaca lá, tá? Se o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não haverá crase. Tá? Isso aqui é até um versinho que eu criei uns anos atrás que vocês podem guardar na mente de vocês. É assim. A no singular, palavra no plural, não há crase nem a pau. Né? Guarda, ó. A no singular, palavra no plural, não há crase nem a pau. Se o a estiver no singular e a palavra estiver no plural, não há crase nem a pau. Se os dois estiverem no singular ou os dois no plural, aí tu troca pelo masculino para ver o que acontece. Mas a no singular, palavra no plural, não há crase nem a pau. Olha o exemplo lá. Dirigi-me a autoridades erradas. Como é que está esse a aí, gente? Singular ou plural? Singular. E autoridades? Plural. A no singular, palavra no plural, não há crase nem a pau. Se os dois estivessem no singular ou os dois no plural, tu trocaria pelo masculino. Mas um no singular e o outro no plural, sem chance. Não vai haver crase. Tá bem? Entenderam bem isso? Sim? Não acabou ainda, mas vamos fazer umas questõezinhas já para vocês começarem a treinar. Vão lá na página 67. Não, 67 não. 68. Página 68. Podem fazer as questões 7
e 8. 7 e 8. Vamos fazer? Questão 7, página 68. Assim como em é uma ação que está intimamente relacionada à disciplina corporal, o uso do acento indicativo de crase está correto em. Eles querem saber que está correto. Tem 4 erradas e uma certa. Quando ficou face a face, está certo ou errado com crase? Errado. Troca face por lado. Como é que ficaria? Lado a lado. Né? Então nunca vai ficar lado ao lado, portanto não pode ter crase. Além disso, as expressões repetitivas, gente, nunca tem crase. Lado a lado, frente a frente, porque sempre que a gente trocar por lado, vai ficar lado a lado, certo? Então, expressões repetitivas não podem ter crase, esse aqui não tem. Esperava a porta da biblioteca, troca por lado. Esperava ao lado da biblioteca, esse deu ao. Se esse deu ao é porque é com crase mesmo, está correto ali. C. Os bombeiros entenderam que as buscas precisavam ser interrompidas. Os encontros precisavam ser interrompidos. Os encontros. Como ficou só os, não tem crase. Pode substituir com outro sentido. Qualquer palavra masculina. Qualquer palavra masculina. Claro que se for sinônimo fica melhor na frase, né? Mas a rigor, qualquer palavra. Conforme o planejamento, a equipe chamou a palestrante. Troca por o palestrante. Chamou o palestrante. Fica só o. Então, sem crase. Todas as flores estavam frescas. Troca flores por caules. Todos os caules estavam frescos. Os. A única que deu aos, então, ou a, ao, né? Ao lado. A letra B, essa é a resposta correta. Como é que a D está errada ali? Qual? A D ali. Chamou a palestrante, chamou o palestrante. Chamou o. Questão 8. Atente para as alterações efetuadas. E mesmo quando podem chegar à escola, e mesmo quando podem chegar ao colégio. Essa eu tinha dado a barbada para vocês antes, inclusive, né? Então essa é com crase. O trabalho não prejudica a escolarização, mas auxilia o acesso a instituições escolares ou às instituições. Bom, aí tem as duas possibilidades. Pode dizer acesso às instituições, aí é com crase. Que troca por institutos, ó. Acesso aos institutos. Então é as com crase. Só que se vocês olharem nas alternativas, não tem nenhuma as com crase, estão vendo? Então vai ter que ser o a no singular e instituições no plural. Vai ter que ser acesso a instituições. E a no singular, palavra no plural, não há crase, nem a pau. Então fica o a sem crase. Mas também que se dê especial atenção à classe trabalhadora. Especial atenção ao povo trabalhador. Ao povo. Então ficou número 1 com crase, número 2 sem crase, número 3 com crase. Sem crase, com crase, sem crase, resposta correta, letra com crase, sem crase, é isso? Isso. Com crase, sem crase, com crase, letra D. Pode ser qualquer uma, né? Que na hora dá aquele branco, né? Mas, o que eu vou substituir pelo quê, né? Eu achava que tinha que ser sempre no sentido. Claro que se for pelo sentido parecido, fica melhor na hora de montar a frase. Mas não é uma coisa obrigatória. Não, não é necessário. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar as regras, tá? Casos especiais agora. Eu tinha dado o caso especial número 1. Vou dar os demais. Depois nós vamos fazer as demais questões depois, tá? Vamos lá. Regra 2. Caso especial número 2. Eu tinha dado o caso especial número 1, que era a no singular, palavra no plural, não há crase, nem a pau. Página 22, tá? Agora, nós vamos lá para o caso especial número 2, que é antes de hora determinada. O que é a hora determinada, gente? É uma hora marcada pelo relógio. Sempre que eu tiver uma hora marcada pelo relógio, uma hora que o relógio esteja marcando, vai crase, exceto após preposição. Depois de preposição não pode. Tá bem? Então, por exemplo, ó, estarei lá às 18 horas. 18 horas é uma hora marcada pelo relógio, sim ou não? Sim. Então vai crase. Agora, estou aqui desde as 21 horas, não pode, porque o desde é uma preposição. Tá aí a importância, isso é matéria da próxima aula, de vocês saberem as preposições.
Tem que saber preposição, gente. Preposição é uma coisa básica na língua portuguesa. Ante, após, até, com, contra, de, em, entre, por, para, perante, sem, sobre, trás. Tem uma listinha na apostila, na parte de análise sintática. Próxima aula nós vamos trabalhar com isso, tá? Tem que saber as preposições. Depois de preposição não pode ter crase, porque crase já é preposição mais artigo. Não pode ter duas preposições seguidas, tá? Então, antes de hora marcada pelo relógio vai crase, exceto após preposição, tá bem? Não há crase de pronome de tratamento. O que é pronome de tratamento, gente? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Sua Excelência, Sua Majestade, sabe? Sempre esses vossa e sua que nós usamos como pronome de tratamento, eles não podem ter crase. Nunca. Você também não, porque o você também é pronome de tratamento. Até porque você não é masculino, né? Não é feminino, né, gente? Você não é nada. O você pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, antes de pronome de tratamento, inclusive o você, não pode haver crase. O opositor dirigiu-se à Sua Excelência de forma respeitosa. A Sua Excelência sem crase, porque Sua Excelência é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento não pode ter crase. Importante, não há crase depois de preposição. Nunca. Não existe a possibilidade em português de haver crase após preposição. Não pode, tá? Comparecerei perante a corte. Perante é uma preposição. Então, perante a corte não pode ter crase. Sem possibilidade, tá? Se eu trocasse corte aqui por juiz, ficaria perante o juiz mesmo. Ficaria só o, não teria crase mesmo. Cuidado com a expressão à moda, que pode estar explícita ou subentendida. Quando houver a expressão à moda, o que é moda, né, gente? É estilo de alguém fazer alguma coisa, né? Usa-se muito para roupa, para comida, né? Tem essas comidas todas aí que as pessoas comem aí, que é a moda, alguma coisa que a pessoa nem sabe que é a moda. Por exemplo, bife à parmegiana. Não sei se você sabe, mas é um bife feito à moda que é feito em Parma, na Itália. Por isso, parmegiano, que é de Parma. Só que, na verdade, esse bife não existe lá, porque lá não existe bife à parmegiana. Não. Para começar, não é bife. Lá eles fazem com berinjela. O molho é parecido, mas é com berinjela. Não é bife, não. Né? O nosso aqui é melhor. Eu comi lá. Né? Bife à parmegiana, invenção brasileira. Né? Bife à milanesa, esse tem lá. Igual, em Milão, na Itália. Idêntico. Só que lá ocupa o prato inteiro. Eles pegam um prato assim, um prato médio, e o bife ocupa todo o prato. Né? Bife à milanesa. Tem lá, isso tem, né? Agora, quer ver outra coisa que não existe? Já comeram pizza portuguesa? Já? Bota ver o pessoal pede, não existe essa pizza em Portugal. Eu morei lá, não existe isso lá. Né? Não tem nem no norte, nem no sul, não tem. Para começar, lá não tem essa variedade de pizzas que existe aqui. Até porque lá não tem rodízio, né? Não existe rodízio em Portugal. Lá tu pede a pizza que tu quer, à la carte, né? Não tem esse monte de sabores e tal. E pizza portuguesa não existe lá. Às vezes é assim, professor, mas é a pizza. Não, não tem esse sabor dessa maneira, não existe lá, né? E há umas coisas de invenções. Por exemplo, na Grécia não existe arroz à grega. É invenção brasileira. A maior parte das coisas que vocês comem por aí é invenção brasileira, né? Algumas fecham. Algumas até realmente, mas a maioria... E a maioria é a moda de... Arroz à moda grega. Seria o arroz à grega. Que o pessoal adora no Natal, né? Não é isso? Não é a moda grega, mas supostamente seria. E também roupa, né, gente? Roupa também se usa, né? A roupa, estilo, moda, né? Ou então, ela caminhava a Gisele Bündchen, da maneira da Gisele caminhar, aquela maneira de modelo, isso tudo é moda. E essa expressão à moda, explícita ou subentendida, tem crase. Então, por exemplo, eles vivem à francesa, eles vivem à moda francesa, ao jeito francês de viver. É com crase. Cuidado com as expressões casa, terra e distância. Casa, terra e distância só tem crase se for casa de alguém, distância de tantos quilômetros, metros, etc., ou terra de alguém. Tem que ser terra, casa, distância determinada. Não pode ser uma casa qualquer, uma terra qualquer e uma distância qualquer. Por exemplo, o pessoal que está assistindo as aulas em vídeo está fazendo EAD. O que é EAD? Educação ou ensino à distância. Não tem crase. Porque não diz de quanto que é a distância, só diz a distância. Aí não tem. Então, ensino à distância não vai crase.
Só se for distância de 50 metros. A distância de 100 metros. A distância... Aí tem que ter crase. Senão, não. Tá? Isso aqui não. Adiante. Crase facultativo. Gente, crase facultativa acontece em língua portuguesa somente em 3 situações. Que são: 1. Antes de nome próprio feminino. Antes de nome de mulher. Tá? Não pode ser na Amazônia, não. Nome de mulher, tá bem? Tipo, remeti o relatório a Daniele. É com crase ou sem crase, tanto faz, é facultativo. Você decide. Pode remeter o relatório a Daniele com crase ou a Daniele sem crase. Então, antes do nome próprio feminino, é facultativo utilizar o acento indicativo de crase. Você decide se coloca crase lá ou não. E antes de pronome possessivo feminino, destaque aí na apostila de vocês, no singular. No singular é facultativo, no plural não é facultativo. Tá? É só no singular que é. Antes de pronome possessivo feminino no singular é facultativo utilizar o acento indicativo de crase. Exemplo, remeti o relatório à sua secretária, pode ser com crase ou sem crase, porque é facultativo. Tá bem? Mas lembrem-se, é só no singular. No plural não é, e masculino não é também. Tá? É no feminino singular que é facultativo. E por último, depois de até. Muito raro de cair em Fundatec, mas vai lá. Depois de até também é facultativo, tá, gente? Conduzir o cliente até a porta, pode ser até a porta com crase ou sem crase. Tá bem?